Os Estados Unidos e o Catar anunciaram uma nova rodada de negociações para um cessar-fogo na faixa de Gaza. Essas negociações serão retomadas já a partir deste fim de semana. Um porta-voz de Israel confirmou que uma delegação israelense vai chegar ao Catar no domingo. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse que acredita que a morte do líder do Hamas, Yahya Sinwar, na semana passada, pode abrir portas para um acordo. O diplomata afirmou também que este é o momento para tratar da libertação dos 101 reféns, além de um acordo para que Israel retire as tropas de Gaza para que a população palestina possa reconstruir a vida. Até o momento, o grupo terrorista Hamas não informou se vai enviar um representante para as negociações. Quem chega para comentar esse e outros assuntos é o Lier Ferreira, que é pesquisador do Núcleo de Estudos dos Países dos BRICS, da Universidade Federal Fluminense. Lier, boa tarde, seja sempre muito bem-vindo aqui ao Conexão Record News. Sempre que a gente fala de uma rodada de negociação para cessar fogo, há uma esperança, mas o fato é que a tensão ainda é muito alta na região, né? Oi, Kelly, boa tarde a todos aqueles que nos acompanham nesse momento. As tensões são muito altas, porque nós estamos acompanhando há bastante tempo este conflito e ele vem escalando, não só com desdobramentos militares, né, na relação entre o Hamas e Israel, né, com o número de mortes, principalmente entre a população civil de Israel, e uma preocupação muito grande quanto ao fato de se os tais reféns estão vivos ainda ou não. Nós estamos vendo aí desdobramentos desse conflito no Líbano, nós estamos vendo o envolvimento crescente do Irã, aguardamos inclusive a perspectiva, não é, de uma resposta muito dura de Israel, né, às ofensivas promovidas pelo Irã. Então, assim, existe uma tensão muito grande no ar e, claro, qualquer rodada de negociações ela é importante. É importante que o Hamas se faça presente e seria importante também que Israel enviasse uma autoridade de maior nível hierárquico para essa negociação. Por quê? Porque, em princípio, ele vai enviar o chefe do Mossad, que é o serviço secreto. Então, assim, talvez não seja a autoridade de maior hierarquia possível para negociar a paz, que é o que nós queremos nesse momento. Pois é, Lier, inclusive o Hamas estaria buscando a ajuda da Rússia, isso para pressionar o presidente da Autoridade Palestina a iniciar as negociações sobre um governo no pós-guerra em Gaza. Um dirigente do grupo terrorista está em Moscou para discutir meios de acabar com a guerra. A Autoridade Palestina governa uma parte da Cisjordânia ocupada e é controlada pela facção política Fatah, que tem um relacionamento tenso com o Hamas. O grupo quer que a Rússia pressione o presidente palestino para um governo de unidade na região. O primeiro-ministro israelense já expressou ser contra o envolvimento da autoridade palestina na administração da faixa de Gaza. O representante do Hamas também disse que o grupo terrorista está disposto a priorizar a libertação de 2 reféns com cidadania russa como parte de um acordo com Israel. E olha, tem mais notícias aqui que a gente gostaria, inclusive, da sua análise, Lier. Qual que é a sua avaliação, né, em relação a essa negociação toda? Será que realmente esses reféns serão libertados? Olha, a gente espera que sim, a gente espera que eles estejam vivos e que estejam bem. Quanto à negociação, né, com a participação da Rússia, isso é natural num processo dessa natureza. A gente sabe que nenhum acordo duradouro no Oriente Médio ou em qualquer outra região do mundo, hoje, pode supor a ausência de Estados Unidos, China. Historicamente, né, Estados Unidos e a Rússia têm uma grande presença na região. Os russos, historicamente, mais aliados ao Irã, por exemplo, os Estados Unidos, historicamente, mais aliados a Israel. Então, assim, não há como nós termos um acordo de paz duradouro sem a presença das superpotências. As superpotências, elas são, de alguma forma, os elementos garantidores de que os acordos de paz vão ser efetivamente cumpridos pelas partes. E assim como, né, os Estados Unidos exercem uma presença muito grande, uma pressão também, né, num segmento do Oriente Médio, não só Israel, Arábia Saudita, etc., a Rússia também está fortemente presente na região, inclusive sempre tendo historicamente boas relações com Israel. Inclusive, a gente vê isso, né, quando Israel se recusa a confrontar forças russas na Síria. Então, assim, esse jogo é um jogo complexo, mas é fundamental que as superpotências estejam presentes.
Lie, eu inclusive tem muita notícia chegando aqui, eu gostaria da sua análise para a gente aqui complementar. O Exército de Israel e a Organização das Nações Unidas voltaram a dar declarações opostas. Os militares dizem que mataram o comandante do Hamas, que trabalhava para a ONU. Já a organização confirma que ele teria contratado como motorista e diz que pediu informações sobre a suposta conexão do homem com o Hamas para Israel e nunca teve resposta. Segundo as forças de defesa israelenses, Mohammad Abu estava envolvido nos ataques de 7 de outubro. Ele teria comandado um ataque contra um abrigo antiaéreo perto de Reim, para onde participantes do festival de música fugiram. No Líbano, um bombardeio terminou com 3 jornalistas libaneses mortos. O ataque aconteceu durante a madrugada em Hasbaya, uma localidade que praticamente não havia sido atingida até agora. Segundo a imprensa local, vários jornalistas viviam na região. Israel não comentou o caso. Em outra localidade do país, 5 soldados israelenses morreram durante ações terrestres. Eles foram atingidos por um foguete lançado pelo Hezbollah. Segundo o comunicado militar, todos os agentes eram reservistas. Dados oficiais apontam que desde o começo da operação israelense no Líbano, 32 soldados foram mortos. E agora a gente fala de um outro ponto de tensão. O Partido dos Trabalhadores do Kurdistão reivindicou os ataques à empresa aeroespacial turca. O governo turco já havia atribuído a ação ao grupo, inclusive forças militares revidaram o ataque horas depois do atentado. O exército bombardeou bases do grupo curdo na Síria e no norte do Iraque. Também realizou ataques aéreos na região. Um dos alvos foi uma refinaria de petróleo no nordeste da Síria. O governo turco disse que eliminou pelo menos 59 terroristas. Já uma ONG da Síria disse que 27 civis morreram durante bombardeios no país. Foram ao todo 45 alvos atacados nas últimas 24 horas. Isso dá uma dimensão para a gente, né, Lie, de como a região ali vive um momento muito complexo e tenso. Complexo, tenso e difícil muitas vezes de nós sabermos, Kelly, exatamente o que é verdade ou não. Com relação, por exemplo, a essa acusação de que haveria funcionários das Nações Unidas envolvidos nas ações terroristas do Hamas, eu procurei apurar com algumas fontes internacionais mais cedo e não consegui encontrar ali uma resposta fidedigna que nos garantisse de um lado ou de outro se os mortos pertenciam ou não ao Hamas. Por um outro lado, a gente também vem acompanhando outros incidentes de guerra, como, por exemplo, a morte de alguns jornalistas no Líbano, que está sendo acusado, inclusive, pelo Líbano de Israel ter cometido crimes de guerra. E essa situação na Turquia era, de certa forma, inesperada, Não se previa que o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, o famoso PKK, estivesse de alguma forma envolvido numa ação nesse momento, mas parece que as indicações que nós temos é de que sim, isso aconteceu, e o fato de ter acontecido em relação a uma estatal aeroespacial da Turquia, que é um país-chave na perspectiva do Oriente Médio, tanto pelas relações que tem na região, quanto pela conexão que historicamente faz entre a Ásia e a Europa, e pela aliança que tem também há muitos anos com o Oriente Médio, ter a Turquia como elemento de pacificação seria fundamental. Se a Turquia estiver envolvida em conflitos internos, certamente nós teremos aí menos um aliado importante para construirmos a paz tão desejada no Oriente Médio. Pois é, isso sem falar nessa possível resposta que Israel deve dar ao ataque do Irã. Vamos seguir acompanhando, mas agora tem informação chegando sobre as eleições nos Estados Unidos. Pesquisas recentes indicam que a campanha de Donald Trump ganha força nessa reta final. Segundo o The Wall Street Journal, Trump lidera as intenções de voto com 2 pontos percentuais de vantagem sobre Kamala Harris. O cenário se repete no estudo da revista Forbes. Já o Financial Times publicou pesquisa que aponta o republicano como o candidato mais confiável para melhorar a economia. Os dados ainda revelam que o governo democrata não consegue convencer os eleitores que a vida está melhor do que há 4 anos. O otimismo é grande do lado republicano no Congresso dos Estados Unidos. Deputados do partido de Trump já preparam um pacote de medidas
para os primeiros 100 dias de governo, que inclui o corte de impostos e o reforço da segurança na fronteira com o México. Enquanto isso, Kamala Harris aposta no apoio de personalidades da política para tentar reverter esse momento. A candidata anunciou o apoio de mais 2 lideranças do partido adversário, disse que é o partido de Trump. O mais recente é o senador Robert Cause, que afirmou que vai votar em Kamala Harris nas eleições. Ele representa a região de Green Bay, no estado de Wisconsin, há mais de 40 anos. O político disse que deveria ter anunciado a decisão antes, mas estava preocupado com as repercussões e segurança pública. Segundo a democrata, isso mostra que alguns republicanos entenderam que a democracia está em jogo. Nesta semana, ela já havia participado de um encontro ao lado da filha de Dick Cheney, ex-vice-presidente no país no início dos anos 2000. Liz Cheney é crítica de Donald Trump e, mesmo sendo do Partido Republicano, apoia Kamala Harris. Professor, o que deve acontecer daqui para frente? É algo muito imprevisível. A gente vê nas pesquisas realmente dando um empate técnico. Às vezes Kamala Harris na frente, muitas vezes Trump, mas é realmente uma eleição eletrizante, uma campanha que a gente ainda não sabe até o momento quem será o novo presidente americano, apesar agora dessa vantagem de Trump. Kelly, muito difícil a gente precisar alguma coisa nesse sentido, até porque nós sabemos, né, que a eleição americana é muito diferente da eleição brasileira. Então, assim, existem muitas modalidades de votação, existem muitas formas do eleitor expressar a sua vontade, inclusive momentos diferentes, né? Em alguns estados, inclusive, a votação pelos correios já está aberta. As pesquisas todas mostram assim um empate técnico. E nós sabemos que o eleitor americano está muito preocupado com algumas bandeiras que são, digamos assim, mais importantes, né, na campanha do Trump. A questão da imigração é muito importante, o Trump bate muito duro, né, no Partido Democrata, particularmente no Joe Biden e na Kamala Harris. A questão da economia também, você colocou perfeitamente, ou seja, o Partido Democrata não consegue mostrar, né, os avanços na economia, e a questão externa, né, com o BRICS, com guerra russo-ucraniana, né, com os conflitos candentes e crescentes no Oriente Médio, tudo isso vulnerabiliza, né, a campanha democrata e aponta, né, de alguma forma para Donald Trump. Em que sentido? Na medida em que ele se coloca como um candidato mais apto, mais forte, mais vigoroso para poder resolver essas questões de problemas que de alguma forma preocupam o eleitor norte-americano. Mas de qualquer forma, as eleições estão marcadas para o dia 5 e não dá para nós cravarmos absolutamente nada. Vamos continuar acompanhando as pesquisas, vamos ver se há algum sinal na reta final da campanha, mas, por enquanto, o cenário é muito nebuloso e não dá para cravar quem será o próximo presidente dos Estados Unidos. Lia, já que a gente acompanha tanto esses cenários de guerra, né, uma vez que as guerras impactam o mundo todo de formas diferentes, evidentemente, mas nos impactam, na guerra todo mundo é perdedor, o que muda, hein, se Trump vencer? Olha, a gente acredita que o Trump ele vai retirar, né, uma parte do apoio que os Estados Unidos hoje têm dado à Ucrânia. Então, assim, sem esse apoio, a gente sabe que as forças da OTAN ficam muito limitadas, porque o Trump vai priorizar o investimento econômico no setor produtivo norte-americano e não no apoio ucraniano na guerra contra a Rússia. Então, isso deve favorecer os russos. Nós vimos que no primeiro mandato do Trump, ele tinha, na verdade, uma relação muito próxima, e eu diria até que muito amistosa, com o presidente russo Vladimir Putin. Então, assim, essa é uma das questões que nós estamos apostando. Com relação ao Oriente Médio, eu já não tenho a mesma convicção. Tanto os democratas quanto os republicanos estão muito como ligados à comunidade judaica dentro e fora dos Estados Unidos, e eu acredito que o apoio americano a Israel vai permanecer independente de quem seja o próximo presidente. E em relação, por exemplo, a questões como o BRICS e outros fóruns internacionais anti-hegemônicos, eu tenho certeza que o Donald Trump vai bater muito duramente, né, no confronto com a China, né, pois esse bater, esse confronto, vai se dar do ponto de vista econômico-comercial, não, né, nada do ponto de vista bélico-militar. Então, assim, o que a gente espera são os Estados Unidos mais preocupados com as suas questões internas, né, diminuindo o seu apoio à Ucrânia no conflito com os russos, fazendo uma guerra, um confronto comercial muito grande com a China
e, de alguma forma, tentando recolocar os Estados Unidos como um país hegemônico no contexto mais amplo das relações internacionais. Essas são as nossas expectativas. Se Kamala Harris vencer, eu tenho certeza que nós teremos algumas medidas diferenciadas, como, por exemplo, uma forte tensão entre a OTAN e a Rússia, que nós sabemos hoje também é apoiada pela China. Isso não é nada positivo. Nós vamos seguir acompanhando tudo isso de perto, viu? Muito obrigada, Lier, pela sua análise. Uma boa tarde, até a próxima. Muito obrigado pelo convite mais uma vez, conte sempre comigo e um abraço a todos que nos acompanham.